galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Desmistificando a Oratória. Meu nome é Gabriela Saf e hoje a gente vai falar sobre Superei o Medo. E aí, o que eu faço? Então, você já fez aquelas técnicas que você aprendeu na aula 1, você já diminuiu sua ansiedade, já diminuiu seu medo, já se visualizou na sua apresentação e aí agora você quer entender como você vai se portar naquela apresentação. E para isso a gente dividiu a nossa aula em introdução, como sempre, para você entender o que é que você vai ter que fazer aqui hoje, linguagem verbal, armadilhas de apresentação, linguagem corporal e como treinar o que a gente aprendeu. Então, para começar a aula, eu preciso primeiro que vocês entendam o que é a linguagem. A linguagem ela é uma tecnologia criada para interferir no cérebro do outro. Sim, a gente quer passar uma ideia que é nossa para o cérebro de uma outra pessoa. E para isso ocorrer com eficácia, precisa haver então uma harmonia na comunicação. A gente precisa falar e aquela outra pessoa realmente precisa entender para que a linguagem seja efetiva, certo? E a gente tem dois tipos de linguagem, dois tipos de comunicação: a linguagem verbal e a linguagem corporal. Com relação à linguagem verbal, a gente tem que saber adaptá-la à apresentação. Por quê? Vamos pensar aqui, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Como é que você explicaria para uma criança de 4 anos de idade que ela não pode comer glúten porque ela tem doença celíaca? Você não vai falar para a criança que ela não pode ingerir glúten porque o corpo dela não consegue metabolizar essa substância e assim ela vai ter um empachamento pós-prandial. Essa seria a forma que você talvez explicaria numa aula de medicina. Para a criança, você vai ter que falar sobre alimentos que contêm glúten, que ela vai ficar malzinha, vai ter dor de barriga, não vai poder brincar com os amigos. Então, você vai ter que adequar a sua linguagem para aquela situação. E para falar em público é a mesma coisa. Vou usar agora um exemplo do TED. No TED Talks ele fala assim: se alguém disser para você sobre o Loxone Cyclodes revestido com pigmento 032U, você vai entender? Eu acredito que não. Você vai ficar assim que nem Camila do Big Brother com essa cara de quem não entendeu nada. Então você precisa realmente explicar para aquela pessoa que não sabe esses termos de uma forma mais didática, de uma forma mais clara, certo? Então agora vamos associar essa ideia com as nossas vivências na vida acadêmica. Como é que a gente vai ter que adequar nossa linguagem para uma aula teórica, para uma palestra, para um congresso, para um processo seletivo e para o nosso dia a dia na área de saúde, que é o dia a dia do atendimento, beleza? Sobre a aula teórica, geralmente a gente vivencia esse momento em ligas, em monitorias ou então em apresentações para a nossa turma, beleza? E nesse momento a gente tem que saber ser didático. Então a gente quer que as pessoas entendam a gente de forma didática, a gente tem que utilizar analogias, exemplificações, porque assim a aula fica mais interessante, a aula fica mais palpável, fica mais chamativa. Além disso, a gente tem que o tempo todo fornecer um incentivo à participação, porque numa aula a gente quer que as pessoas saiam de lá aprendendo. Elas não podem ter apenas o aprendizado passivo, elas têm que também ter o aprendizado ativo. Então, só de repetir o que você fala, só de responder alguma perguntinha, isso já vai ajudar elas a entender melhor. Tranquilo? E, por fim, uma descontração moderada. Então, numa liga ou na monitoria ou na sua turma, geralmente você conhece pelo menos alguns rostos que estão ali assistindo. Então, assim, você fica mais confortável para fazer alguma brincadeira, para poder dar uma risada, para utilizar um meme, uma foto de alguém da turma, certo? Mas essa descontração tem que ser moderada. Porque a partir do momento que você faz isso o tempo inteiro e o pessoal dá risada e o pessoal comenta sobre aquilo, isso tira a atenção da sua aula. Então faça isso em momentos específicos para dar uma descontraída. Beleza? Agora em relação à palestra. Palestra no sentido de jornadas acadêmicas ou feiras de saúde, por exemplo, que você precisa dar uma mini aulinha ali para pessoas que você geralmente não conhece. Pode ser poucas pessoas, como numa feira de saúde, ou muitas pessoas. Por exemplo, eu dei aula para quase 200 pessoas na jornada de anatomia da Bahia, a JOMEB, que é promovida pela minha faculdade. Então foi um momento realmente de muita atenção, porque eu estava dando uma palestra. Nesse momento você precisa sim ser didático, porque você está dando também uma aula, apesar de não ser uma aula igual a que eu acabei de falar. Mas você precisa ser objetivo. Uma palestra não é algo que você vai ficar lá brincando, botando memes, conversando. Geralmente tem um tempo estabelecido, você tem que pegar o tempo da pessoa e não pode desperdiçar. Ela tá ali para aprender rápido e fim, certo?
Além disso, ter um domínio pleno do tema, então não é um momento de participação em palestras, é você falar e a pessoa compreender. Você não pode abrir margem para alguém falar, poxa, não sei se é exatamente assim, e você falar, eu também não tenho tanta certeza, como pode ocorrer numa aula de uma liga, por exemplo, certo? Você tem que ter um domínio pleno do tema, não deixar nenhuma dúvida. E simpatia, como eu falei, não é um momento que as pessoas todas te conhecem. Então, se você não for simpático, se você não demonstrar essa simpatia, muitos podem não ir com a sua cara e aí já olharem diferente para a sua palestra, certo? Com relação agora aos congressos, ou seja, a apresentação oral ou a apresentação de pôster de algum trabalho que você participou e que você tem que apresentar para outras pessoas. Aqui não tem mais a didática, porque você tem resultados objetivos, não tem nada que você realmente precise explicar, além de expor seus resultados. Aqui o que a gente tem que ter em mente é a formalidade. Se a gente está em um congresso, a gente não vai usar brincadeirinhas, descontrações. A gente está ali para mostrar nossos resultados, certo? Além disso, a objetividade, porque sim, essas apresentações também têm tempo, então vocês precisam ser objetivos no foco de vocês. Domínio pleno do tema, pelo mesmo motivo do slide anterior, de não é um momento de você abrir para discussões, de, poxa, será que é assim mesmo? Não, é um domínio mesmo, foi assim, certo? E dicção adequada, porque é um momento que você está nervoso, é um momento que tem um tempo curto, então se você falar rápido demais, sua dicção pode te embolar, então treine em casa esse tempo, porque a dicção é muito importante nesse momento. Até porque, lembrando que muitos congressos não são em sua cidade, e o sotaque, ele entra também aí na dicção. Então a gente tem que ter uma dicção bem adequada para que não atrapalhe o nosso entendimento, certo? Também agora em processo seletivo, que eu tenho certeza que é um terror aqui para todo mundo, geralmente. Entrevista, simulação de atendimento, ou então quando você está dando uma aula. Nesse momento, o que reina é o convencimento, que eu falei para vocês na aula 1. Você precisa passar para aquelas pessoas a sensação de que você já está ali dentro e que você tem total capacidade de estar ali. Se você não for seguro, se você não passar esse convencimento, elas não vão acreditar que você é capaz e que você merece estar ali dentro. Então, seja seguro. Tenha simpatia, porque muitos podem não te conhecer, então eles querem alguém na liga deles, na monitoria deles, que seja uma pessoa simpática, uma pessoa legal. Você precisa ter poder de síntese, porque geralmente também esses momentos têm um tempo pré-determinado. Então, o poder de síntese é falar tudo, mas não falar tanto, né? Falar de tudo um pouco, conseguir reduzir aquele conteúdo de forma objetiva, de forma completa, de forma prática. E, por fim, uma formalidade moderada. Por que isso? Porque não é tão formal como um congresso, certo? Você consegue ter um pouco mais de mobilidade em relação a isso, mas também não é uma aula que você já dá quando você está na liga, que você está mais tranquilo. Você precisa ser um pouquinho formal, ter uma formalidade moderada. E para finalizar, os nossos atendimentos que a gente tem aí geralmente na faculdade, quando a gente se forma também. Então, como eu falei na aula 1, a didática é importante sim no atendimento, porque nem sempre o paciente vai entender por que ele tem que tomar aquele remédio, ou ele vai te perguntar o porquê. E como eu disse, com uma criança de 5 anos, você não vai explicar, né? Como eu fiz a comparação, a criança de 5 anos, estudante de medicina. Você tem que adequar, você tem que ser didático com a criança. É a mesma coisa com o seu paciente. Ele pode não ser uma criança, mas você não vai explicar da mesma forma que você explicaria para o seu colega de faculdade, para o seu colega de trabalho. Você tem que ter essa didática. Simpatia, porque ele está ali para ele se sentir querido, ele tem que se sentir acolhido, então não é só dar um remédio e acabou. Tem que ser simpático, abrir um sorriso, apertar as mãos, né? Confiança, então ele não pode duvidar da sua capacidade depois de olhar no Google realmente se o que você falou faz sentido, se realmente aquele remédio não tem efeito e etc. E por fim, saber o momento de escuta, então isso também faz parte da linguagem verbal. Então, galera, todos esses pontos que eu citei para vocês, em cada situação que a gente pode vivenciar na vida acadêmica, são importantes para a gente evitar cair nas armadilhas de apresentação. Então, agora eu vou explicar o que são as armadilhas e como a gente consegue evitá-las. E eu destaquei 3 armadilhas mais importantes para vocês. É a conversa de vendedor, a segunda, as divagações e a terceira, o desempenho motivador. O que seria então a conversa de vendedor? É quando a intenção da pessoa com aquela fala é se autopromover ou promover a sua empresa. É a famosa
publi. Então seria a mesma coisa de, por exemplo, eu ser convidada para dar uma apresentação e na minha apresentação eu ficar o tempo inteiro falando do Synapse. Porque eu faço parte do Synapse, o Synapse tem um curso, o Synapse tem isso e aquilo. Eu vou estar querendo tirar mais da plateia do que dar para eles. Então eu tô querendo muito mais que eles entrem ali no Synapse e vejam o que é, do que realmente ensinar aquilo ali que me convidaram para fazer. E isso a gente está muito sujeito nas palestras. Então, se eu for convidada para algum encontro, para alguma feira, para alguma palestra online, por exemplo, em nome do Synapse, eu não vou ficar o tempo inteiro tentando colocar o Synapse lá em cima. Eu vou fazer meu trabalho e vou comentar no Synapse em algum momento que seja oportuno, tudo bem? A segunda armadilha, divagações. Então, quando a pessoa tem histórias pouco objetivas, uma fala prolixa e exemplos demorados. É a famosa perda de tempo, quando a gente olha para a pessoa e pensa, meu Deus, ela conseguiria dizer essa frase inteira em 2 minutos, certo? E a gente está muito sujeito a isso nos processos seletivos e nas aulas. No processo seletivo, principalmente na entrevista. Então, a entrevista é um momento que o poder de síntese tem que estar piscando ali no cérebro, porque não é bom que você fale muito pouco. Por exemplo, do que você gosta? Comer, dormir. A resposta não é para ser assim. Mas também não é para falar, poxa, desde pequeno minha mãe sempre me ensinou que eu deveria, entendeu? Então o poder de síntese tem que estar ali piscando para você o tempo inteiro em processo seletivo, principalmente na entrevista e também na aula, porque a gente de medicina tem uma mania também de incrementar nossas aulas para chamar a atenção. Então a gente inventa uma historinha para contextualizar com aquela doença e etc. E às vezes a gente se perde nisso. A gente acaba focando mais no que a gente criou para contextualizar do que no tema em si. Então tem que ter cuidado. Por fim, desempenho motivador. Então, a pessoa que quer o tempo todo ser o centro das atenções e que bota o tempo inteiro descontrações fora de hora. É o famoso coach. Então, aquela pessoa que sempre fala o que é que ele faz o tempo inteiro, quer sempre ser engraçado, quer sempre trazer para ele a apresentação do que fazer a apresentação em si. E a gente tem que tomar cuidado muito com isso nas aulas, certo? E também em palestras. Agora, com relação à linguagem corporal, que está sempre ali juntinho com a linguagem verbal. O que é que o corpo diz sobre você? Então, a linguagem corporal se inicia nos primeiros segundos das apresentações, certo? É o momento que você chega ali, você quer logo que seus telespectadores olhem para você e pensem, pô, eu gostei dessa pessoa. Essa é a famosa, a primeira impressão é a que fica. Então você tem que chegar já com a primeira impressão boa, a primeira impressão legal. E isso tem a ver sim com o modo com que nós nos vestimos. Eu não gosto aqui de definir exatamente qual tipo de roupa cada um tem que usar, porque eu acho que acima de tudo a pessoa tem que se sentir confortável. Então, se eu detesto salto, não sei andar em salto, fico toda bamba, vou ficar com medo de cair na hora de subir no palco, pra que eu vou colocar um salto? Só porque dizem que salto é melhor? Não, eu não vou aumentar o meu medo de falar em público colocando algo que me desestabiliza só porque falam que é melhor. Eu vou usar minha sapatilha, meu sapatinho fechado, vou subir nas escadas sem medo de cair e vou conseguir dar minha apresentação tranquila, beleza? Mas existem sim algumas dicas que a gente tem que tentar seguir ao máximo para conseguir se enquadrar nessas vestimentas que são mais adequadas para uma apresentação. Então, sempre cabelo sem cobrir o rosto, então percebam que aqui hoje eu prendi um pouquinho minha franja, porque senão eu ia ficar pegando a minha franja o tempo inteiro. Então eu sempre dou aula assim, ou com rabo de cavalo, não consigo dar aula de cabelo solto, de jeito nenhum. Roupas mais fechadas, então mesmo que não sejam de manga, uma roupa de manguinha, ou talvez com uma golinha, certo? Que sejam mais compostas. Cores neutras, porque roupas muito estampadas ou com cores muito chamativas chamam a atenção realmente do telespectador. Então, eu preferi cores neutras e cores lisas, estampas lisas. E sapato fechado, como eu falei. Então, essas são as dicas, você consegue adequar essas dicas ao seu modo de se vestir. Mas é claro que a linguagem corporal não se limita às suas roupas. Você vai causar aquela primeira impressão, mas você precisa manter a sua impressão durante toda a apresentação, senão isso não vai adiantar de nada. Então, eu separei 3 coisas importantíssimas sobre a linguagem corporal, que são a distribuição de olhares, a gesticulação das mãos e a postura na hora da apresentação. Sobre a distribuição de olhares, ela parece super fácil, né? É só falar, olhe para todo mundo e distribua seus olhares. Parece ser fácil, mas na hora é difícil, porque
porque a gente se sente olhado por todo mundo e distribuir é um pouquinho difícil. Mas você unir a distribuição de olhares com uma simpatia vai causar confiança e empatia nas pessoas que estão te assistindo. Elas vão sentir que você está falando exatamente com elas e para elas, certo? E não apenas soltando informações aleatórias. E aí, o que é que a gente tem que evitar no momento da distribuição de olhares? A ausência de contato visual com o público. Então, percebam aí nesse vídeo que ele está olhando para baixo, ele está lendo alguma coisa, aí ele volta, olha para cima e daqui a pouco ele vai olhar para baixo de novo. Sabe o que isso demonstra? Incômodo, desconfiança. Ele está incomodado demais de estar ali e ele está passando desconfiança para as pessoas que estão assistindo. Dá para perceber que ele está inseguro, dá para perceber que ele não está confortável. A segunda coisa que a gente tem que evitar é o contato fixo com uma pessoa só. A gente está muito vulnerável a isso quando a gente encontra na plateia um rostinho que está assim, ó. Quando a pessoa tá assim, sabe, te apoiando, te entendendo, às vezes você fixa naquela pessoa porque você tem medo de olhar para outra que tá assim. E se você olhar para que tá assim, você vai ficar um pouco desestabilizado. Mas isso é grave, você não pode ter um contato fixo com uma pessoa só, porque isso pode intimidar ela e deixar ela desconfortável. Então, ao invés de ela achar que você tá conversando com ela vai achar que você tá conversando só com ela, que a mensagem ali é só para ela e ela não pode em nenhum momento pegar o celular, por exemplo, olhar para o lado porque você tá olhando para ela o tempo inteiro. E, por fim, o desvio de olhar exagerado. Então, ao invés de você distribuir os olhares, você fica assim o tempo inteiro. Isso passa desconfiança também e insegurança, porque esse é o olhar que as pessoas usam quando elas estão mentindo. Elas não conseguem olhar no olho de alguém, então fica com esse desvio. Então isso passa também uma sensação de desconfiança, certo? E aí, qual é a dica para a gente conseguir distribuir o olhar de forma mais adequada? Eu tento sempre pensar em 4 pontos importantes para eu olhar: a direita, o meio, a esquerda e o meu slide. Claro que assim você vai ter que passar o seu olhar de forma lenta, certo? Não é olhou, 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 tem que ir passando mesmo de forma lenta e tentando conversar com cada um da plateia, olhando no olho, variando os olhares, certo? E ficando por cerca de mais ou menos uns 2 segundos com cada pessoa. Aí a pessoa vai se sentir ouvida também, sabe? Mesmo que ela não esteja falando, ela vai se sentir ouvida, ela vai sentir que você tá ali olhando pra ela, que você tá vendo ela, beleza? E o slide. Aí vocês me perguntam, pô, Gabi, minha vida inteira eu achei que não era pra olhar pro slide, porque falam que olhar pro slide é ruim, que eu posso estar pescando informação. Não, gente, o slide ele tá ali por algum motivo, né? No meu primeiro processo seletivo, eu ensaiei com algumas amigas minhas e eu não olhava pro slide de jeito nenhum. Eu ficava assim, ó, passando, olhando pra frente, porque eu não queria que parecesse que eu estava pescando informações. E aí, minhas amigas falaram, você tá parecendo um robô, parece que você tá aqui, ó. Ah, eu não olho pra nada. Não é assim, o slide ele tá ali para completar nossa aula, ele tá ali para nos ajudar. Então a gente precisa realmente mostrar para as pessoas que o slide ele tem uma utilidade. Então eu converso, olho um pouquinho, volto, certo? Não é para ficar assim, olhando só pro slide, porque isso é ruim, você tá evitando de olhar para as pessoas. Muitas vezes você fica de costas ou totalmente de lado por causa disso. E também não é para olhar só pro slide no momento que você esqueceu alguma coisa. Então, esqueci essa palavra, olho rapidinho e volto. Não. Para você realmente conversar. Finge que o slide também é uma pessoa, só que uma pessoa que precisa de menos atenção do que as outras. Você passa por ela poucas vezes durante a apresentação. Bom, agora, no meio dessa pandemia, é super importante a gente falar também sobre a adaptação para o online, como, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora. Então, como é que eu vou distribuir os olhares online que eu não estou olhando para ninguém, ou então que tem várias cabecinhas ali no Zoom e que estão embaixo de mim? Então, qual é a adaptação? É você ter um contato com a câmera. Então, mesmo que você esteja na apresentação, que você consiga ver as pessoas ou que você consiga se ver, o ideal é você olhar para a câmera, porque só assim as pessoas vão entender que você está olhando para elas. Vai parecer isso no momento que elas estiverem assistindo, certo? Apesar de ser um pouco mais difícil, de você ficar tentado a se olhar ou olhar para as outras pessoas, é importante ter esse cuidado. E também no momento de gravar uma aula, como eu estou fazendo aqui agora, que eu não estou vendo o rosto de ninguém, eu estou o tempo inteiro olhando para a câmera, porque eu sei que você de casa, quando estiver assistindo, vai sentir que eu estou tendo esse contato e essa troca com você, beleza?
E agora vamos para o segundo tópico, que é a gesticulação das mãos. Então, esse autor, David McNeil, que é um psicólogo também, ele falou que ações corporais transmitem um sentimento ou uma ideia, ocorrendo simultaneamente aos gestos vocais. Então, essas gesticulações, elas ocorrem simultaneamente com a fala, certo? Vamos dar um exemplo aqui. No momento que eu falo que existem 3 tópicos importantes, é bem diferente eu falar 3 tópicos e eu falar 3 tópicos. No momento que eu utilizo a minha mão para poder dar ênfase a esse número, ele fixa mais na sua cabeça. Então, para que isso é bom? Por exemplo, quando você fala sobre 3 medicamentos, sobre uma dose de 4 miligramas, você utilizar as mãos ajuda a complementar a sua fala e ajuda a pessoa a fixar essa ideia também. Mas a gente tem que ter muito cuidado também com a gesticulação das mãos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu abri uma enquete lá no Synapse perguntando: quando o apresentador faz um movimento de mãos exagerado sem sincronia com a fala, isso te distrai? E responderam muito. 86%, das pessoas que responderam disseram que distrai muito. E eu sinto muito isso. Quando alguém está falando muito exagerado, está usando muito as mãos, sem ter um nexo com a fala, isso me distrai bastante da apresentação da pessoa. Então eu separei alguns pontos que você tem que ter cuidado na gesticulação das mãos. O primeiro deles é: o passador não é chicote. Por quê? Já vi muitas pessoas que se empolgam na hora de passar e fazem assim. E assim. E assim de novo. Isso dá um movimento de chicoteada no passador. Então tem que ter cuidado. O passador não é para você chamar a atenção que você está passando o slide. Você tem que passar de forma tranquila. Às vezes nem se levantar de mão assim você precisa fazer. Você consegue passar ele ali embaixo mesmo. Mas geralmente a gente faz um movimentozinho, só que tem que ser suave, beleza? Segundo, você não é um modelo anatômico. Então, nas minhas primeiras aulas de anatomia, quando eu estava testando ainda, treinando, e eu vi muitos colegas assim também, de utilizar as mãos como se fosse mostrar os órgãos em você mesmo. Por exemplo, estou falando do pulmão, aí eu falo, porque o pulmão, ou então do coração, o coração, o intestino. Então você não é um modelo anatômico, não tente mostrar os órgãos em você. Geralmente você tem um slide ali que está mostrando aquilo, então você não precisa gesticular esses órgãos em você, certo? E, por fim, as mãos não são um moinho, porque quando a gente tá nervoso, muita gente fica assim, ó. Não, porque isso. Então, isso distrai muito, essa movimentação distrai muito. Se você é uma pessoa que percebe que fica muito assim, ou coloca a mão paradinha aqui na frente, ou uma mão atrás, utiliza só a outra, as duas atrás, certo? Por exemplo, eu não tenho muito essa mania de fazer isso. Eu fico mais assim. Mas no início eu também achava que eu ficava muito assim. Então eu comecei a dar aula com uma mão para trás. E aí depois eu fui perdendo isso e agora eu consigo com as duas mãos para frente tranquilamente. E por fim, os movimentos manipulatórios, que são aqueles movimentos que não estão transmitindo nada para o telespectador, nada que complemente a fala, estão transmitindo apenas nervosismo, que são, por exemplo, mexer o cabelo o tempo inteiro, ou então coçar o nariz, ou algum tique que a pessoa tenha, certo? Algum movimento mais compulsório que a pessoa tenha. Eu, por exemplo, mexo muito meu cabelo, por isso que eu sempre dou aula de cabelo preso, porque se eu tiver o cabelo solto, eu vou mexer para um lado, vou mexer para o outro, então saibam realmente controlar esses movimentos manipulatórios, beleza? Bom, o terceiro tópico é a postura. Então, eu coloquei aí um gif de mim, sou eu mesma fazendo isso, porque eu tava tentando imitar justamente o momento que a gente fica nervoso. O que é que acontece? Quando a gente chega para apresentar em público, uma das coisas que acontece muito, que muitos relatam, e eu já relatei também, é meio que perder a consciência de onde você tá e do que é que seu corpo tá fazendo. Então, no meu primeiro processo seletivo, eu saí do processo seletivo e eu disse, eu não lembro de nada que aconteceu lá dentro. Parece que simplesmente minha alma saiu de mim e às vezes voltava, às vezes saía, às vezes eu entendia e me consertava, às vezes eu estava sobrevoando. Então, a primeira coisa que acontece nessa perda de consciência é você perder justamente a sua consciência corporal. Então, se você não está entendendo o que é que você está fazendo ali, você acaba se desleixando, colocando o peso todo para um lado da perna, ou fazendo movimentos de pêndulo, ou então andando de um lado para o outro, assim, meio sem nexo, certo? Então, tentem sempre trazer a alma de volta para o corpo e ficar atento no que é que vocês estão fazendo. Não deixem que o nervosismo
tome vocês a ponto de vocês se perderem naquilo e perderem a consciência de vocês, certo? Então, quando vocês chegarem no início da apresentação, tentem sempre se colocar numa postura neutra, com as pernas paralelas, os ombros paralelos e a cabeça paralela ao chão. Essa postura neutra, se você perder a consciência, por exemplo, ela já vai estar ali te ajudando, porque você pode não se movimentar tanto como se você já chegar numa postura já meio desleixada, já com a perninha de lado e etc. Então, quando chegar, sempre se colocar nessa postura neutra que ela vai te proteger um pouquinho mais. Aí vocês falam, Gabi, então eu vou ficar lá paradão, cheguei, fiquei na minha postura neutra e vou ficar assim o tempo inteiro. Não, gente, claro que não, até porque ninguém aqui realmente gostaria de assistir uma apresentação de 2 horas com a pessoa paradona. Isso dá um tédio, dá um soninho. Você pode sim se mexer, mas vamos se mexer com consciência. Por exemplo, nesse vídeo aqui, vocês conseguem perceber que o apresentador ele está se movimentando. Então ele foi para um lado do palco, provavelmente para poder interagir mais com as pessoas daquele lado, e ele deve retornar para conseguir interagir com as pessoas do outro lado. Mas eu vou até voltar aqui para vocês perceberem que, além de tudo, ele continua se comunicando, andando e falando. Então ele não interrompeu a apresentação dele, andou e depois continuou a falar, porque isso também dá uma falsidade pro movimento, sabe? Dá pra perceber que foi planejado esse movimento. Então sempre que você decidir andar, transitar, por exemplo, em um processo seletivo, muita gente às vezes transita de um lado para o outro, porque se você conseguir fazer essa transição de forma adequada, isso mostra para quem está te assistindo que você está tão seguro que você conseguiu andar de um lado para o outro. Isso é muito bom, só que só faça se você realmente for capaz. Porque no meu primeiro processo seletivo me indicaram fazer isso e eu não fiz, porque eu percebi que todas as vezes que eu ensaiava essa movimentação, eu parava de falar, andava e voltava a falar. Isso não é legal, parece que você realmente programou aquilo ali, não parece que foi algo natural, como por exemplo esse vídeo que a gente acabou de ver, beleza? E aí, como é que a gente pode treinar tudo isso que vocês aprenderam aqui na aula hoje, que foi uma aula bem completa, bem grandinha. Então, como é que a gente pode treinar? Um take-home message para vocês, ok? Primeiro de tudo, perder a vergonha de si mesmo é um passo importante para perder a vergonha dos outros. Então, treinar em casa é muito importante, treinar para você mesmo, conseguir se ouvir, conseguir fingir que é na hora mesmo da apresentação. E às vezes chamar sua mãe, chama seu namorado, chama seus amigos, poucos amigos, né, para poder te dar esse feedback, para você ir se sentindo cada vez mais confortável para o momento que você for apresentar para 15, 20, 100 pessoas, ok? Segundo, gravações de vídeo e voz nos ajudam a termos consciência corporal e autocrítica. Então, quando a gente consegue gravar a gente fazendo a apresentação, a gente consegue ouvir e a gente mesmo nos dá esse feedback. Tipo, poxa, eu me mexi muito nessa hora, então vou ficar mais quietinha. Tô falando muito rápido, vou ficar mais calma, vou tirar essa parte da apresentação para conseguir falar mais devagar. Confesso que é difícil, certo? Eu não consigo sempre me gravar, tem vezes que não dá tempo, não dá certo, mas tentem porque funciona e funciona para muita gente também, ok? E por fim, apresentar é igual a andar de bicicleta. Exige prática, mas depois você não esquece. Então pratiquem, testem, treinem, não percam a confiança em vocês mesmos, vocês vão conseguir. Depois desse curso, então, vocês vão, conseguir mais ainda, certo? Deslanchar mesmo. E é isso, galera. Relaxem, até a próxima aula. Nos vemos na próxima aula. E enquanto isso, quando você não abre aí a terceira aula do curso, vai lá no nosso site, dá uma estudada pelos nossos resumos, dá uma olhada no nosso Instagram, que tem muito conteúdo legal. E se tiver alguma dúvida, podem contatar a gente pelo WhatsApp, certo? Beijão!